Olá, você que está acompanhando o Conecta Pan, aqui pela Jovem Pan Blumenau 88,7 FM, que é a Jovem Pan de Blumenau para todo o Vale Europeu, e você também que nos acompanha aqui pelo youtube.com/Jovem Pan Blumenau. Aproveitando, convido você do rádio e você da internet para já se inscrever aqui no nosso canal da Jovem Pan Blumenau 88,7 FM. Você se inscrevendo aqui, você fica conectado com o melhor conteúdo do rádio local e do Vale Europeu sobre nossa região, sobre nossa cidade, sobre boas conversas, conteúdo de qualidade e principalmente sabendo o que acontece, o que existe e o que influencia o dia a dia de Blumenau e do Vale Europeu. E hoje o nosso Conecta Pan, com aquele propósito sempre levar o que tem de melhor em Blumenau para Santa Catarina e para o Brasil, mas também o que Brasil, Santa Catarina traz para Blumenau, que é fazer esta conexão Blumenau-Brasil, Brasil-Blumenau. A gente fala da Jovem Pan 88,7 e do nosso amigo aqui, nosso companheiro jornalista e radialista e comunicador da Jovem Pan de Blumenau, João Vitor Góes, que foi o nosso jornalista aí que fez a estreia da Jovem Pan Blumenau em rede nacional. Não só na TV Jovem Pan para todo o Brasil, mas também na rede Jovem Pan de rádios, que é a maior rede de rádios da América Latina. Por que a gente está trazendo esse bate-papo de hoje com João Vitor Góes? Porque foi um momento simbólico para nós como equipe, mas também para a Jovem Pan Blumenau e para a cidade de Blumenau, que de fato nós colocamos agora Blumenau mais uma vez no cenário nacional. João, seja bem-vindo aqui ao Conecta Pan, né? Muito obrigado, Neto. Agora, hoje num papel invertido, né? Acostumado a ficar lá nos bastidores, hoje aqui, uma honra estar participando do programa. Ó, frio na barriga maior do que na semana passada. Pô, interessante. Por que será? Não, o programa aqui é de alta qualidade, né? Não é qualquer um que vem aqui. Perfeito, João. Nosso bate-papo ali é bem singelo na questão, mas para a gente também deixar registrado. Na semana passada, maio 2022, a Jovem Pan Blumenau aí que está indo para o seu primeiro ano de atividade, conseguiu botar a cidade de Blumenau 2 vezes na mesma semana no cenário nacional, da televisão e do rádio. Como é que isso aconteceu? Então, são 2 temas opostos, né? O primeiro é a enchente, que a gente viveu na semana passada, estamos datando o podcast, mas não tem problema, né? Mas a Vale do Itajaí já está acostumado com enchentes e, claro, sempre é uma repercussão muito grande, né? Não só de enchentes, mas deslizamentos, tragédias, de um modo geral, no âmbito do jornalismo. E por conta dessa enchente, de toda a situação aqui no Vale, principalmente no Alto Vale, né? Na cidade de Rio do Sul, é um tema que chamou muita atenção e despertou também o interesse da rede Jovem Pan a nível nacional lá em São Paulo. Por conta desse tema e também do Festival Brasileiro da Cerveja, que também tem muito a ver com a região aqui de Blumenau, o setor cervejeiro, que, né, já tem essa cultura da Oktoberfest e recebendo o maior evento a nível nacional também se tornou destaque, né, para a rede Jovem Pan, e por isso a gente conseguiu emplacar esses 2 temas. O primeiro, enchente, que a gente conhece bem, a gente gostaria que não precisasse, né, a gente como jornalista entrar para falar sobre isso. A gente sabe o que acontece e estamos prontos, né, para quando precisa. E o outro, questão da cerveja, da cultura aqui do Vale do Itajaí. Foi uma experiência bem legal, diferente, né? E, João, dentro dessa experiência, por que você acha que a gente conseguiu emplacar 2 matérias nacionais em um curto espaço de tempo de 3 a 4 dias? Eu acredito que principalmente foram os temas que têm muita relevância, né? A questão da enchente sempre desperta atenção, não só de moradores locais, mas de todo o Brasil, até porque existem parentes que moram aqui de outros estados, outras cidades, e, né, isso chama muita atenção e o pessoal fica curioso, quer saber como é que está a situação. Foi o mesmo quando aconteceu recente lá no Rio de Janeiro, né? Lá em Petrópolis. Então a gente também, inclusive no nosso jornal, noticiava essa questão porque realmente chama bastante atenção. E a questão do festival é algo que chama muita atenção porque é diferente, uma coisa que é nossa daqui, né? Então é diferente.
É curioso, é um festival a nível nacional, então isso chama muita atenção. Acredito que o tema foi o principal, assim, né? Esses dois temas, a relevância deles foram os principais aí fatores que fizeram com que a rede tivesse esse interesse em levar essas reportagens, né, essas participações para todo o público da Jovem Pan em todo o Brasil. Perfeito. E importante também registrar, quando a gente fala da cidade de Blumenau, e aí sim tem essa temática, a defesa aqui do jornalismo da Jovem Pan Blumenau 88,7, de trazer o assunto para todo o Brasil, como o João falou, a pauta que a gente chama de tema também, né, que é enchente, que é uma catástrofe, que é um evento, um desastre natural, e também o Festival Brasileiro da Cerveja, é o maior evento cervejeiro do Brasil e um dos maiores da América toda, na América Latina e de toda a América, América do Norte, América Central e América do Sul. Então tem essa importância. E de pano de fundo, e aí a gente também tem a sorte de estar aqui, são dois fatos. Primeiro, a competência da equipe da Jovem Pan Blumenau e também a cidade de Blumenau. Como o João fez na primeira participação ao vivo, ele fala da importância. A cidade de Blumenau e o Vale do Itajaí são cidade e região mais importantes aqui economicamente do estado de Santa Catarina como conjunto. O Vale do Itajaí é o principal PIB de Santa Catarina e também o maior colégio eleitoral do estado. Então ele tem essa importância e todos conhecemos que nós temos empresas de porte nacional e internacional aqui no Vale do Itajaí. Então por isso que também tem essa relevância, seja um desastre natural ou um evento de sucesso. A característica econômica e turística e industrial e de serviço e de comércio também é reconhecido pelo Brasil. É uma referência, tem uma marca forte, Blumenau. Então, quando a gente fala de eventos, também a cidade ganha uma projeção. Porém, ela precisa do meio e dos profissionais. E é isso que a gente trouxe hoje nesse bate-papo aqui para mostrar como Blumenau ganhou com a Jovem Pan Blumenau. No sentido do quê? Agora em 88,7 FM, você tem o melhor do conteúdo do rádio nacional aqui em 88,7. Mas da mesma forma, Blumenau e o Vale do Itajaí ganharam um canal de comunicação que pode transmitir as nossas pautas, os nossos sucessos, as nossas bandeiras para todo o Brasil. E isso, de fato, se consolidou, por isso que eu convidei o João para falar um pouquinho sobre isso. João, as suas duas participações nesta última semana foram de dois modos diferentes. Como é que foram? Uma foi ao vivo e outra foi gravada. O que é a diferença disso e como dá para explorar melhor e sentir esse sucesso aí junto à Rede Jovem Pan e à TV Jovem Pan para o Brasil todo? A primeira foi ao vivo, né, que foi falando sobre a enchente, inclusive foi aqui do nosso estúdio digital. Ela é um pouco diferente porque você precisa atualizar as informações que estão acontecendo naquele momento, né? Obviamente tem toda a pressão da rede nacional, mas naquele momento a gente foca principalmente na notícia, né? Então é um pouquinho diferente, você vai atualizar a informação do que está acontecendo no momento, a gente tenta, obviamente, sempre ser muito objetivo no que vai falar. Nesse caso eu foquei mais aqui na questão do Vale do Itajaí e também lá no Alto Vale, Rio do Sul, que foram as duas cidades mais afetadas, né, por essa chuva durante a semana passada, e a outra foi uma reportagem já mais produzida, falando sobre o Festival Brasileiro da Cerveja. Inclusive foi um pedido da própria rede, né, essa reportagem especial para ser veiculada no Jornal da Manhã, que é o principal jornal do país, eu diria, do rádio com certeza, né, e da TV a gente caminha para isso também. É um pouco diferente porque lá a gente pode produzir melhor, tem as imagens, né, o apoio ali das imagens que a gente fez no festival, as entrevistas, então a gente consegue produzir um pouco melhor esse material que vai pro ar, mas os dois dão trabalho para fazer, porque é na hora, né, a gente precisa fazer tudo de uma forma bem objetiva para a rede, né, e claro, detalhando o máximo possível e deixando principalmente quem está assistindo, quem está ouvindo em outros estados, para que a pessoa possa entender, porque a gente aqui de Blumenau já conhece o Festival Brasileiro da Cerveja, da região também, conhece o estado de Santa Catarina, mas para quem está de fora, a gente precisa resumir tudo em poucos minutos aí, né? Dá um pouquinho de trabalho, mas é muito prazeroso fazer isso, e confesso que a entrada ao vivo foi mais tranquila ainda. O mais difícil foi lá no festival, né? Porque até então é uma novidade aqui para Jovem Pan Blumenau, essa questão de fazer a reportagem no local com imagens. Basicamente a gente já tá virando uma TV também, né? A gente já tem os podcasts, então, mas no jornalismo foi uma novidade, então foi bastante desafiador, mas deu tudo certo, a gente fica muito feliz com o trabalho.
Inclusive, os vídeos vão estar disponíveis aqui no YouTube da Jovem Pan e também no Instagram da Jovem Pan Blumenau. Você que está nos ouvindo pelo rádio, pode acessar nossas redes sociais no YouTube e no Instagram, Jovem Pan Blumenau, que vai encontrar os vídeos da participação ao vivo do João, como também a reportagem do Festival da Cerveja. Importante registrar que o nosso colega Lucas, que está aqui com a gente no estúdio, ele também colaborou, principalmente ali na questão das enchentes, quando ele também fez captação de imagens na rua e também juntou algumas imagens que ele tinha recebido em redes sociais para a gente mandar para a rede nacional. Então, foi todo um trabalho legal que a gente mostrou realmente a realidade de Blumenau no período da enchente, naquele momento, como também do Festival da Cerveja. Aqui a equipe abraçou toda a causa. A gente olha assim, né, a imagem final, pensa que é uma pessoa, não, são muitas pessoas envolvidas, desde quem tá lá produzindo, né, tá em frente às câmeras, até o pessoal que tá nos bastidores, então realmente é trabalho em equipe, né. Comunicação, de um modo geral, é trabalho em equipe, porque a gente depende de muitos fatores para que a informação chegue, né, até o consumidor final, e o exemplo é o nosso podcast aqui, né, todo mundo tem uma contribuição, e da mesma forma foi na semana passada durante a produção, né, desses conteúdos para a Rede Jovem Pan. E João, sobre a questão da Rede Jovem Pan, da TV Jovem Pan News que você participou, como é que você enxerga essa oportunidade e essa a situação que hoje Blumenau tem de ter uma emissora como a Jovem Pan 88,7, a Jovem Pan Blumenau para o Vale Europeu aí, essa oportunidade da gente ter agora um canal que está sendo construído, que se abriu a primeira porta de levar o conteúdo de Blumenau para uma das principais TVs de jornalismo do Brasil e para a maior rede de rádios da América Latina? Primeiro, como profissional, obviamente que a gente sempre, como jornalista, espera, né, tá em rede nacional, e com a Jovem Pan isso é possível, né? Então, profissionalmente, isso é muito bom para quem é profissional, quem é aqui da casa, porque tem a sua imagem, tem o seu conteúdo, o seu trabalho de um modo geral, né, alcançando aí audiências milionárias, né? Por que não? E para Blumenau, a Jovem Pan tendo essa oportunidade, é mais um canal de fazer com que as notícias aqui da cidade cheguem até mais longe, né? Isso principalmente na questão do turismo, dando mais visibilidade para a cidade na questão turística, já que a cidade nos últimos anos caminha, né, para ser uma cidade turística, não só a cidade, mas toda a região do Vale do Itajaí, né? A gente tem Pomerode, Timbó também investindo muito nessa questão, então dá mais visibilidade para a cidade e com certeza atraindo esses olhares, vem mais investimentos, mais turistas, mais pessoas querendo conhecer, né? A gente sabe que algumas notícias como a da enchente não são tão boas, mas existe essa curiosidade e diz o ditado, né? Ver e ser visto. Então isso faz com que a cidade de Blumenau esteja em evidência em todo o país. Já é uma das principais cidades aqui de Santa Catarina, e agora com a Jovem Pan é um canal a mais que a cidade pode se destacar a nível nacional. Porque a gente sempre diz, quem não se comunica ali vai perdendo a relevância. Então é importante a cidade ter essa oportunidade, nós também trabalharmos esta janela, oportunidade que a gente tem feito aí com a equipe, o João é um exemplo disso. Então, o Blumenau tem uma oportunidade grande. E agora a gente fala para os nossos colegas jornalistas, principalmente de assessores, de saberem que essa porta foi aberta e eles têm uma oportunidade boa aí para tentar certeza. Emplacar, né? Tem que conversar com a gente, né? E a gente está de portas abertas aí, e com esses contatos facilita bastante, né? Para que a pauta, né? Para que a gente possa vender o peixe aqui da nossa região, né? E que isso traz, obviamente, muitos benefícios. Então, é um canal a mais, muito importante. Está só no começo, tem tudo para ser uma grande ferramenta aqui de comunicação que a cidade de Blumenau vai ter aí nos próximos meses e anos. É isso mesmo, porque a gente tem uma equipe que constrói, busca informação, mas também ela é uma ponte. E aí o outro lado da ponte também pode provocar isso e a gente aproveitar bem. João, uma pergunta. Como é que foi ver que foi para o ar as tuas reportagens, tanto ao vivo, como a participação ao vivo, como a reportagem depois gravada, essas duas oportunidades de você ver que você estava numa rede nacional de televisão e de rádio, e a repercussão, assim, o sentimento de realização profissional. Foi sua primeira participação
nacional? Nacional foi é até estranho, né? Porque a gente está acostumado muito com rádio, mas já tive algumas experiências, principalmente na faculdade, estágio de atuar em TV. Eu sempre brinco, a gente nunca está preparado, né, para as coisas. Então, aconteceu, vamos entrar no ar com o pessoal lá da rede para atualizar, vamos. A gente nunca está preparado, mas assim, foi uma experiência incrível. Espero que seja apenas a primeira, que a gente tenha várias aí, mas assim, não dá nem para explicar muito bem. Os minutos que antecedem aí a entrada ao vivo, por exemplo, a gente fica naquela tensão e aí fala as primeiras palavras, parece que vai embora, parece que tá em casa, né? E de fato tava em casa, né? Tava aqui no estúdio, mas assim, profissionalmente é uma experiência única que a gente tem, então espero que a gente tenha mais, a gente tem conteúdo aqui em Blumenau para isso, mas assim, foi muito legal, foi muito legal. A gente nunca tá preparado, mas o bom do rádio é isso, né? Você vai ganhando improviso, então isso ajuda muito e ali deu tudo certo, a gente fica muito, Quando muito recebesse feliz. a notícia, recebesse como assim? João, vai participar ao vivo na TV Jovem Pan? A gente fica assim, pô, e agora? Como é que vai ser? Será que eu vou conseguir? Até fica meio apreensivo, assim, né? A gente fica meio apreensivo para que dê tudo certo, obviamente sempre querendo o melhor, mas aí depois foi embora quando tava no ar e não tem mais como voltar atrás, né? O ao vivo até, eu prefiro fazer as coisas ao vivo, porque não tem como teu cérebro não pensa assim, não, tem que ou vai, não tem, regrava, começa, não, vai, tá de novo, mas assim, no começo parece até um choque, parece, mas será e tal, e a dica é assim, não ficar pensando muito nisso, né, foca na informação, foi o que eu fiz, mais ou menos isso, e que bom que deu tudo certo. Deu tão certo que logo em seguida teve essa reportagem do Festival da Cerveja, que inclusive rodou no sábado de manhã na TV Jovem Pan, na rede de rádios da Jovem Pan, e também teve aí a sua reprodução em outro momento à tarde. Foi muito legal. E como é que você se sentiu assim depois de ver que rodou 2 participações? A gente sabe que a tua participação repercutiu aqui na FURB, da onde você surgiu como jornalista. Como é que foi esse sentimento, assim, teus colegas, que nem o Lucas ali, que acompanhou, torceu por ti? Eu recebi bastante mensagens depois, né, pessoal parabenizando, e assim, foi muito legal. Depois que deu tudo certo, a gente sente até um alívio, né, e assim, obviamente que é muito legal, mas a gente tem que continuar, né, com o trabalho, principalmente aqui em Blumenau, também em toda a nossa região, mas é muito bom, né, você como jornalista, né, ter essa visibilidade é importantíssimo, eu diria, para a carreira, mas assim, o pessoal brinca, né, virou estrela, não, nada disso, é trabalho como qualquer um, se está sendo veiculado aqui só para Blumenau, para a região, para o estado, para o Brasil, até para o mundo, acho que a dedicação é a mesma, né, não tem essa, mas obviamente que é muito legal, mas não virei estrela não, tá? Ou seja, pessoal, se ele demorar agora para responder no Eu já WhatsApp... demorava. E João, só agora aproveitando um pouquinho, eu acho que a gente tem um tema aí para te entrevistar, entender um pouquinho. O João foi estudante de jornalismo, concluiu, tem uma história bem bacana no rádio, como todos os nossos profissionais aqui também têm, constroem, né? Mas uma pergunta, já que teve essa participação na TV Jovem Pan, se hoje, falando de transmissão, qual transmissão te chama a atenção hoje? Se tu pudesse acompanhar de algum evento. Fazer a transmissão de algum evento, alguma cobertura, mano, acho que o meu sonho, inclusive, quando eu entrei no jornalismo, foi cobrir Copa, né? Não tem, apaixonado por esporte, então eu acho que Copa e, de repente, algum fato político, assim, que importante, um impeachment de algum presidente. A gente já teve alguns, né? Porque não na minha vez, né? porque não outro, mas assim, Copa do Mundo, Olimpíada, né? No aspecto esportivo e algum fato marcante, assim, na política. Eu acho que seriam 2 coberturas aí marcantes. Mas é claro, durante a minha trajetória que não peguei nenhuma enchente grande, né? A gente teve algumas pontuais, elevação do nível do rio, como foi na semana passada. Espero que não pegue outra, né? Mas a gente tá sempre preparado, sempre em alerta, como de 2008, por exemplo. Mas, assim, são coberturas que marcam, né, a carreira de um profissional, um jornalista, enfim, um repórter. Então, a gente tá preparado se acontecer, mas a gente espera que não aconteça. Mas
seriam essas aí. A televisão te interessa, vamos dizer, dá um exemplo assim, como teve as participações aí na TV Jovem Pan, chega um convite, ó, pô, vem pra TV Jovem Pan aí que a gente gostou do teu desempenho. Vou agradar. Ai, prefiro assim, ó. Obviamente que o meio não, para mim não tem tanto impacto, né? Eu gosto de rádio, vou fazer uma média aqui com a diretoria agora. E com a própria, agora falando Eu gosto de rádio e de Blumenau. Falando com a Jovem Pan, falando de maneira nacional, nada mais é do que até o João estava falando antes da gente ter a entrevista aqui, que é uma rádio que transmite na televisão, então... É que a Jovem Pan, acho que quando criou a TV, ela aproximou muito o rádio da TV, né? Antes existia uma diferença, até barreira que o pessoal colocava, mas a Jovem Pan conseguiu fazer um formato que aproximasse. Então, mesmo que vai para o rádio, vai para a TV, e o profissional hoje em dia ele já pensa nisso, né? Então, falando assim dos repórteres da rede lá, eles já fazem para o rádio e para a TV, já tem isso no DNA. Então, é uma coisa que é natural para eles. Então, da mesma forma, eu penso assim, tá no rádio, é natural que eventualmente você vai escrever alguma coisa para a internet, você vai estar na TV com alguma participação, alguma entrada ao vivo, então é uma coisa bastante natural, né? Mas, assim, não tenho preferência, gosto mais do rádio, sendo bem sincero. Perfeito, gente. O bate-papo era para convidar um pouquinho o João para falar sobre essa experiência, sobre principalmente o fato da gente colocar a cidade de Blumenau no cenário nacional. Quando a gente fala a gente, é a equipe da Jovem Pan Blumenau 88,7 FM, que é a Jovem Pan de Blumenau para todo o Vale Europeu, para todo o Vale do Itajaí. E hoje a gente pode dizer que a gente é a Jovem Pan 88,7, que leva Blumenau e o Vale do Itajaí para todo o Brasil. E o rosto, a voz que levou isso foi João Vitor Góes. Muito obrigado por aceitar e participar. E com certeza a gente vai conversar outras vezes. E também faço o registro aí de toda a equipe que colaborou. Exatamente. Desde o Lucas, do Kelvin, da própria Fernanda, do Edmilson, de todo mundo aí colaborou de alguma forma e todo mundo fez essa torcida. E aí eu digo assim, João, parabéns pela sua estreia no Nacional, fosse muito bem. Eu como telespectador e ouvinte acompanhei e torço pelo teu sucesso e consequentemente esse discurso de sucesso e de parabéns eu também passo para toda a equipe aí que estava junto contigo. Agradeço e repasso aí para todo o nosso time aqui da Jovem Pan. Vamos em frente, né? Outubro tá chegando aí, a gente vai ter mais participações a nível nacional, pode ter certeza. É isso aí, ele vai tentar emplacar as pautas aí, passem as sugestões para o João, né? E lembrando você que os vídeos estão no YouTube, estão no Instagram, Jovem Pan Blumenau, para você acompanhar e não deixe de se inscrever e participar aqui, tá? Valeu, Conecta Pan, da semana que vem volta com mais conteúdo sobre Blumenau ou do Brasil e de Santa Catarina para Blumenau.